paz do Senhor a todos presentes aqui neste momento. Como hoje nós estamos responsáveis, né, pela abertura, pela condução dessa palavra hoje, que o pastor Maurício colocou-nos à disposição, né, que Deus pediu para que ele colocasse-nos à disposição dele nesse dia, né, porque o compromisso dele lá com a esposa lá teve que se ausentar. E eu gostaria de estar colocando aqui quais são os pensamentos do homem e quais são os pensamentos de Deus, né? Será que estão afinados? Será que estão alinhados esses mesmos pensamentos? A gente, olhando pela gente, a gente acorda de manhã cedo, no meu caso, né, acordo muito cedo, né, e saio para trabalhar já com pensamento, já no que poderá trazer no meu bolso, né, o que poderá trazer para mim durante o dia o dinheiro que eu preciso ganhar, né? Mas às vezes as coisas não é do jeito que a gente quer, não é no pensamento que a gente quer, né? Porque a gente sai e fala assim, não, eu preciso ganhar tanto para poder, né, pagar o que eu preciso, né? E aí fala assim, eu saio de casa às 4 da manhã, eu vou lá pro Tatuapé lá fazer uma corrida boa. Só que às vezes ela chega lá e fica horas e horas aguardando, né? E aí a gente fica aquele medo, né? Fala, pô, meu Deus, mas por que as coisas acontecem com a gente? Sai para trabalhar e às vezes a gente não atinge o nosso objetivo. Por quê? Porque às vezes a gente, igual eu fui falando, os caminhos são diferentes, né? Os caminhos do homem é diferente dos caminhos de Deus, né? E esses caminhos nos levam às vezes levam até para a morte, esses caminhos, né? Igual às 6 e pouco da manhã aconteceu um acidente na Radial Leste lá, onde pessoas vieram lá para cá, cruzaram a avenida e bateram no caminhão, né? Aí morreu um casal de jovem, né? 20 e 24 anos. Por quê? Porque esse foi o caminho que eles escolheram. Porque às vezes a pessoa está lá saindo do baile, tomando cerveja, bebida alcoólica, né? Não tem responsabilidade. Por quê? Porque esses são caminhos inúteis, são caminhos fúteis que o homem decide tomar, né? E esses caminhos são diferentes do Senhor. O que o Senhor quer para nós é que nós obedecemos a Ele e fazemos a vontade dEle, né? Abra para vocês verem aqui no Isaías 55. Isaías 55, versículo 8 e o 9. Amém? Amém? Quem não achou? Todos acharam? Amém. Eu vou ler aqui somente o versículo 8 e o versículo 9. Porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, né? Isaías escreveu essa passagem aqui, por quê? Porque o povo de Israel estava rejeitando a Jesus. Eles queriam seguir os próprios caminhos deles, né? Eles estavam cheios de iniquidade, estavam se corrompendo, né? E esses caminhos não era o que Deus queria para eles. Deus queria um caminho de vida, um caminho que eles obedecessem a Deus, né? Por isso nessa passagem aqui, Deus fala aqui, ó, que os pensamentos do homem não é os mesmos de Deus, né? Pois o Senhor conhece os caminhos e os pensamentos do homem e sabe que são fúteis, né? Por isso é importante para a gente, né? Antes de sairmos deixar os nossos lares, observar os caminhos, né? Que o Senhor, nosso Jesus Cristo, quer para nós, né?
nós busquemos Ele mais, sejamos responsáveis com a palavra dEle, né? Igual fomos chamados para estar aqui hoje, graças à misericórdia dEle, Ele nos trouxe aqui presente nessa manhã, né? Aquele que não pôde vir, Deus sabe todas as coisas, às vezes compromissos, né? Com a família, né? Às vezes é compromissos que as pessoas têm com enfermidade, né? Deus sabe todas as coisas, né? Ele conhece o caminho de cada um. Por isso louvamos a Deus por este momento aqui. Amém? Eu gostaria agora de fazer uma oração aqui, agradecendo pela vida de cada um. A Deus Pai e nosso amado Jesus, nós louvamos o Teu santo nome, agradecemos ao Senhor, Pai amado, por conduzir-nos, Pai, no caminhos da eternidade. Se pecamos contra o Teu nome, se erramos, Pai, durante a semana, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. E nos ajuda, Pai amado, a buscar, Pai amado, somente o Teu reino, as coisas que agradam ao Senhor, andando nos Teus caminhos, observando as Tuas palavras, Senhor, falando somente aquilo que agrada ao Senhor, Deus Pai. Ó Senhor, Tu conheces meu coração, Tu conheces o coração daquele, Pai amado, que está presente neste lugar. Tu conheces o coração daquele, Pai amado, que também não está presente, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai amado. Sei que a Tua graça e a Tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias, tem nos guardado, tem nos protegido, Senhor, Pai, tem estado conosco, Pai amado. Ao sair pela manhã, Pai amado, quando eu saio deste meu lar, eu peço ao Senhor que esteja comigo, Senhor. Estando ao meu lado, Senhor, Pai, dirigindo comigo, Pai, conduzindo o veículo, Pai amado, ao trabalho, vigiando, protegendo, Pai, os meus caminhos. Eu peço a Ti, Pai amado, eu confesso ao Senhor que eu não sou santo, Senhor, Pai. Não sou santo, pois o Senhor conhece minha mente, conhece meu coração. Mas peço a Ti que toda misericórdia, Pai, seja dada a mim e à Tua igreja, Senhor, Pai. Que o Teu perdão seja dado a mim e à Tua igreja, Senhor, Pai. Nós louvamos a Ti, Pai, nessa manhã. Nós agradecemos, Pai, a Ti neste momento tão maravilhoso, Pai amado, que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui orando, Senhor, Pai. Podendo participar, Pai, deste culto maravilhoso, Pai amado. Podendo participar da palavra que será entoada a nós, Pai amado. Nós agradecemos a Ti pela vida, Pai, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que não pôde vir, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Pai amado, que a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai amado, a Tua vontade, Pai amado, seja feita em nós, Pai amado. Assim como foi dito na semana passada, que nós temos que observar, Pai, a Tua vontade, Jesus, Pai, e obedecê-la, Senhor, Pai amado. Assim foi dito, que seja feita a Tua vontade, Senhor, e que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Nós louvamos a Ti e agradecemos a Ti, em nome santo de Jesus. Amém. 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 Os irmãos poderiam abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios 19. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz o seguinte, aliás, a partir do versículo 14: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Saraquele enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações
e seus territórios no deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra mudadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Amém. Essa foi uma oração quando Ezequias recebeu uma ameaça do rei da Síria. O rei da Síria falou assim: olha, eu vou invadir a sua terra e eu vou destruir tudo. E que o povo não acredite em você quando você disser que o seu Deus vai te proteger. Porque todas as outras nações fizeram a mesma coisa. Disseram que o Deus deles ia proteger, que o Deus deles ia guardar. E no fim elas foram derrotadas. Nada aconteceu. Então, ou você se rende, ou eu vou invadir a sua terra. E quando ele ouviu essa ameaça, o coração dele entrou em pânico. Entrou em pânico porque ele não sabia o que fazer. Será que eu me rendo e permito que ele tome tudo que é meu, tudo que o Senhor permitiu que eu tivesse? Ou eu luto e enfrento sem saber como vai ser o futuro? E é nessa hora que a gente vem orar a Deus. É interessante, porque a primeira atitude de um coração desesperado, ao menos o coração que conhece ao Deus vivo, é buscá-lo. É se esforçar para ir atrás de entender a vontade dele. É se derramar diante da presença dele para que possa entender qual é a sua vontade. Muitas vezes a gente não recebe ameaças grandes dessa forma. Nós não somos ameaçados de morte todos os dias, ao menos não visivelmente como nem foi aqui. Mas todos os dias nós estamos com dificuldades muitas. Todos os dias temos dores, sofrimento, peso no nosso coração. Todos os dias tem sempre algo que vem para abalar a nossa fé diante do Senhor. Nesse momento, eu gostaria que os irmãos parassem para refletir e pensar no que os irmãos fazem quando acontecem esses momentos. Essa música foi cantada, acho que há 2 domingos atrás, e eu trouxe novamente para que a igreja pudesse colocar como prática, inserir na própria vida da igreja essa música de confiança no Senhor, de dizer: olha, eu sei que é conforte meu, vai me proteger. Eu sei que aquele que me salva, aquele que me protege está vivo e está hoje na minha vida. Então, se o coração dos irmãos veio angustiado, preocupado, pesado, talvez até mesmo o meu pode estar assim. É nesse momento que eu chamo a igreja para louvar o nome do Senhor e declarar que nossa confiança está nele, mesmo que a gente enxergue sua dificuldade, mesmo que só luta apareça na nossa frente. Que nós possamos confiar no Senhor de que Ele vive e de que Ele nos protege e sabe exatamente o que está fazendo. Amém? Amém. A igreja pode se levantar para louvar conosco.
Amém. No início o irmão Mestre trouxe a palavra de que os nossos caminhos são diferentes dos Senhor. Eles são mais altos, no caso do Senhor, mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele também são mais altos do que os nossos. Ele vê muito mais longe do que nós vemos. A força dele é muito maior do que a nossa. A capacidade dele, os planos dele vão muito além de tudo que imaginamos. Então, por que a gente continua insistindo em viver os nossos planos? Se os deles são tão maiores. Essa música é outra oração. A maioria delas é, na verdade, mas essa pede ao Senhor para ter um coração igual ao dele, capaz de perdoar, capaz de amar e de se entregar, capaz de obedecer a Deus, independente do que estiver acontecendo na nossa vida, capaz de seguir o caminho dele, a vontade dele, em todos os instantes. Essa música é muito bonita, no sentido em que ela fala: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, você não vai encontrar nada de bom, porque nada de bom vem de mim, apenas o Senhor tem a bondade. E aí, essa oração ela muda e ela fala: mas eu tenho um desejo de ser transformado, de ter um coração novo e de ser parecido contigo, Senhor. Irmãos, muitas vezes eu fico pensando se eu me olho no espelho e vejo a Cristo, porque é muito fácil a gente chegar aqui na frente e falar assim: eu me olho no espelho e vejo a Cristo, mas não é fácil, gente, isso é verdade. Diversas vezes eu me olho e não enxergo isso. E isso dá uma tristeza no meu coração. E o meu coração busca essa música, porque talvez ela seja a oração que eu não consiga fazer isso. Ela seja a oração que as palavras me faltam, mas que numa música me cabe. Então, que todo coração desejoso de ser parecido com o Senhor, de ser mudado e que tem o desejo de ser transformado no ser íntimo, cante junto comigo. Amém?
Senhor, dá-nos um coração novo, coração disposto a obedecer, igual foi cantado nesse momento. Essa é a parte em que realmente a gente reconhece que Deus é que nos sustenta, através da entrega, né, dos nossos dízimos e ofertas, né? Salomão falou lá atrás, o que dá de boa vontade se torna mais rico, a alma generosa prosperará, o fruto do justo é a árvore da vida, né? Deus é bom o tempo todo, tem nos guardado, sustentado a cada um de nós. Às vezes nós somos falhos, né? Não queremos obedecer, igual foi falado agora, né? Igual foi cantado aqui nesse momento. Mas por quê? Porque precisamos de um coração novo, um coração contrido, um coração realmente disposto a obedecer. E para sermos discípulos, precisamos realmente fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Nós já podemos afirmar que através do dízimo e oferta é um sinal de gratidão, quando fazemos dele uma expressão de reconhecimento ao Deus que dá a vida e a mantém, né? E tudo é dele, tudo é de Deus, nada é nosso. A gente trabalha anos e anos, a vida inteira aqui trabalhando, só buscando, e na realidade a gente não é nosso, né? Vai ficar tudo aqui, vai ficar aqui para aqueles que vão ficar, né? Do jeito que nós viemos a este mundo, nós voltamos nós deixaremos este mundo da forma que nós viemos, sem nada, nus, sem nada, né? O dízimo, quando é oferecido de coração contrido, agradecido, torna-se também uma oração de ação de graças, né? Por isso eu agradeço a Deus, né, pelas ofertas, pelos dízimos aqui nessa manhã, e fazer uma oração, né, aqui. Fazer uma oração agora para agradecer. Senhor, sabemos que que nada é nosso, que nada pertence a nós, que a Tua misericórdia, a Tua graça tem nos alcançado, Senhor Pai, através do nosso ar que respiramos, através, Pai, mas do nosso levantado, dos nossos leitos, Senhor Pai, ao sairmos de nossas casas, para podermos, Pai, trabalhar. Obrigado por sustentar, Pai amado, este corpo, nos dando saúde, nos ensinando, Pai, como sermos verdadeiros, Pai amado. Nos ajuda, nos dê um coração contrito, um coração disposto a obedecer, onde através desse dízimo e oferta, Pai amado, nós reconhecemos o Deus que o Senhor é, Deus da vida e Deus de tudo. Nós louvamos Teu santo nome e agradecemos nesse momento, Jesus Pai, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é poderoso. Em nome de Jesus, amém.
paz a todos. Eu não sei os irmãos, quem estiver ligado no Espírito percebeu que Deus já falou desde o começo do culto, né? Deus é maravilhoso, né? Às vezes a gente chega na casa de Deus e menosprezando algumas coisas, algumas questões, mas
a gente percebe que Deus já desde o início da palavra, como o nosso irmão Abençoe trouxe, ele já está falando para a gente deixar os nossos pensamentos, que são tão rasos, na mão dele, né? Louvado seja Deus. Assim fica melhor, né? Graças a Deus. O pastor me incumbiu de deixar os avisos da semana aqui com os irmãos. E eu estou aqui regozijando na presença de Deus, porque Deus falou comigo, né? E eu creio que os irmãos também, com o sorriso bonito que eu estou vendo aqui, Deus também já falou no coração de cada um, né? Então vamos aos trabalhos da semana, né? Deixando bem claro que o pastor não pôde estar aqui hoje, nos avisou, por intermédio de mensagem, que estava com compromisso com a esposa dele, né? E nos incumbiu de fazer a parte dele, né? Talvez haverá algumas falhas, né? Mas Deus há de nos perdoar. Então vamos lá. Na terça-feira está tendo uma oração maravilhosa. Inclusive eu vou reforçar para os irmãos que a oração está sendo a cada dia melhor, porque o pastor está à frente e ele tem mais sabedoria do que nós. E ele está nos ensinando a como orar, como... Só os irmãos vindo, não vou dar um spoiler não. Os irmãos vêm na terça-feira. Depois os irmãos me contam se não está sendo uma benção, né? A gente tem percebido pouco número, mas a gente também ressalva que é o mês de janeiro, alguns estão de férias, alguns saíram, tem os seus compromissos, a gente entende, né? E não estamos aqui para julgar ninguém. Cada um sabe da sua necessidade, né? Já foi falado na palavra hoje, através do Pedro mesmo, né? Que muitas das vezes a gente se desespera, né? Porque o inimigo das nossas almas está todo dia afrontando. E foi dada a receita hoje, né? O que devemos fazer? Buscar ao Senhor. E buscar o Senhor onde? Na terça-feira. É apenas uma horinha de oração, mas ela surte um efeito como se ela fosse uma bezetacil no nosso organismo. Ela dá aquele efeito maravilhoso. Eu falo por experiência, porque eu sou sustentado pela misericórdia de Deus, pela igreja e pela oração. Então, o segredo do crente, em primeiro lugar, é orar, porque o inimigo está batendo todo dia, como o nosso irmão disse, de todas as maneiras e formas. E a gente tem que fazer o quê? Correr para os pés do Pai. A gente se alimenta da palavra, mas Ele quer ouvir de nós o que nós necessitamos. Ele fala lá, se eu não me engano, no livro de Filipenses, capítulo 4, que devemos lançar todas as petições a Deus. Ele sabe, mas Ele precisa ouvir. Ele quer ouvir de nós. Qual é a nossa necessidade? Porque cada um de vocês aqui tem uma necessidade, eu tenho a minha. Mas Ele quer ouvir de nós, da nossa boca, nós temos que confessar. Na sexta-feira, está tendo um ensino. E o pastor deixou um papelzinho, um questionário para nós responder. E já faz um mês, né? E ele vai fazer algumas perguntas sobre esse questionário. Então eu espero que os irmãos estejam preparados, né, para responder. E sobre a leitura do livro que ele deixou para os irmãos que estão fazendo discipulado também, principalmente aqueles que foram chamados como líder, né? Não me isentando de responsabilidades, porque eu também sou um servo de Deus, né? Estou me preparando para chegar ao patamar dos irmãos, mas ele já está cobrando isso e pedindo que os irmãos tragam os questionários e o livro também já respondido alguma coisa, porque ele vai perguntar. Os irmãos já conhecem como é que o pastor Maurício, né? Ele vai querer saber o que nós estamos aprendendo, né? Outro sim, a partir de fevereiro haverá o culto das crianças. Hoje acho que não tem nenhum dirigente das crianças aqui, né? Então, os irmãos já vão preparando as crianças, pode trazer crianças dos vizinhos, pode trazer quem quiser, porque eles precisam aprender a palavra, né? Então os irmãos já vão preparando, porque a partir de fevereiro, não tem uma data pré-definida ainda, mas a partir de fevereiro já haverá o culto das crianças, que os irmãos estejam preparados, crianças e pré-adolescentes, ressaltando isso também. Outro sim, relógio da oração ou consagração será das 7 às 12, como foi da última vez, não é isso? Se eu não me engano, da última vez fizemos das 7 às 12. E será no dia 28. Quem puder vir o período todo das 7 às 12, amém. Louvado seja Deus por isso. Quem puder vir das 7 às 8 também. Então cada um vai se programando de uma maneira, mas será no dia 28, das 7 às 12, uma consagração, ou melhor dito, um relógio de oração. Amém? Entendidos? Hoje eu me alegro que o nosso irmão Pedro está fazendo aniversário, né? Mais um aninho de vida. E louvado seja Deus na presença do Senhor. Já no sábado próximo, né? Mas já está próximo, né? Já consideramos que já tem mais um ano na presença de Deus. O irmão se achega aqui para nós fazer uma oração pelo irmão. É verdade.
O irmão também estará trazendo a palavra no dia de hoje, né? Estará nos honrando com a palavra maravilhosa de Deus, né? Eu louvo a Deus pela vida do irmão, de ser tão jovem e já está preparado, né? Já está com a sua espada afiada, né? Já está nos presenteando, né? Eu louvo a Deus pela irmã Conceição, o irmão que está esposo dela também, porque são frutos de vocês, são raízes, são a genealogia de vocês. Então vocês deviam estar assim, de certa forma, orgulhosos por Deus ter levantado o servo de Deus. Mais alguma coisa? Ministração da palavra? Acredito que não. Se alguém tiver um pedido de oração pelos enfermos, alguém que está necessitando, é a hora. Amém. Amém, louvado seja Deus. Conceição, vem cá fazer essa oração pela sua genealogia, pelas bênçãos que tem sido na sua vida. Amém. Os irmãos podem se levantar. Ó, o microfone. Ó, vó. Eu não me dou bem. Tudo bem. Senhor Deus eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença para apresentar a vida do Pedro Henrique, Senhor, a Tuas mãos. E te agradecer por mais um ano de vida que ele vai completar no sábado. Eu te agradeço, Senhor, por esse neto que o Senhor me deu, que é uma bênção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Te agradecemos pelos pais dele, pela Cláudia, pelo Maurício, e por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pela nossa igreja, por cada Pai, que Ele possa estar dando força, família Pai, representada para que o Teu servo venha aqui, e que a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos, diante da Tua presença, para te agradecer. Trazendo a Te Tua palavra, agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso. Glorificado seja o Teu grandioso e poderoso nome pela vida de Pedro Henrique, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor vai de encontro, Pai, que Ele dê força e graça. Se eu esqueci algum aviso. Amém, irmãos. Só um instantinho que eu vou me organizar aqui, que fiquei perdido. Parecendo o Silvio Santos, misericórdia. Se faltar voz e eu começar a falar sem sair som, é porque faltou voz mesmo. Eu já estava tossindo agora há pouco. Aí se eu começar, só considerem como normal, tá? Bom, hoje eu fui incumbido de trazer a palavra do Senhor. E eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Jonas. Jonas. Vem depois de Isaías. É um livro difícil de achar. Quando eu fui estudar ele, eu levei um tempinho para encontrar o livro. Jonas. É verdade, Jonas é um livro bem pequenininho, então é difícil de achar até. Amém, irmãos? Eita, eu ainda estou ouvindo folha aí. É complicado, ó. Antes de Miqueias, é só cantar musiquinha. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Depois de Amós, depois de Obadias, depois antes de Miqueias. Amém? Amém. A ideia de que passe pelo livro todo. Nossa, o livro todo, 4 capítulos, gente. Não é muita coisa não. Mas o nosso foco aqui vai ser o capítulo 4, em específico. Tá bom, irmãos? Bom, então o capítulo 4, versículo 1. Isso. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que promete castigar, mas depois te arrependes.
Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O capítulo, assim como o livro, acaba com esse grande questionamento do Senhor, né? Bom, para entender melhor esse capítulo, eu vou passar com vocês para explicar sobre como foi, pelo menos o que a Bíblia nos traz sobre a vida de Jonas. E enquanto a gente vai passando, eu gostaria que os irmãos trocassem o nome dele pelo de vocês. Muitas vezes a gente lê as histórias da Bíblia como se fossem desconexas de nós, como se não tivessem nada a ver com a nossa vida, ou como se só tivessem uma moral da história, vamos dizer assim, quando na verdade muitas vezes ela conta sobre nós, sobre quem nós somos e como nós agimos. Então é o seguinte, lá no capítulo 1, começa dizendo que a palavra do Senhor veio até ele e falou assim: vai depressa até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É interessante porque essa passagem nos lembra muito de Sodoma e Gomorra, porque a maldade do povo chegou até o trono do Senhor e ele decidiu destruir a cidade, porque estava grande demais toda a iniquidade que a cidade tinha, né? E aqui era a mesma ideia. E no versículo seguinte, percebam que fala o seguinte: mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se a Tarsis. Quantas vezes Deus já falou com você e você fugiu? Você ignorou o que o Senhor falou para você, você ignorou que Deus quer abrir uma conversa com você e foi embora. Se dirigiu a outro lugar e falou assim: eu não tenho nada a ver com isso. Quantas vezes? Porque a gente vai ver quantas vezes Jonas fez isso aqui. E irmãos, não é uma vez só não. Assim como a gente faz, muitas vezes a gente vive repetidamente ignorando a voz do Senhor. E aí a gente vai ver o que Deus faz também. Bom, a palavra em seguinte diz que ele decidiu ir até Tarsis e encontrou um barco onde os marinheiros estavam indo na direção. Ele entrou no barco e foi junto, né? E aí o Senhor fez uma grande tempestade no meio do mar, fazendo com que todo mundo no barco estivesse muito apavorado. Só que Jonas estava dormindo. E aí o capitão vai lá, chacoalha ele e fala assim: não, acorda porque para orar para o seu Deus, vai que ele tem misericórdia da gente. Porque cada um estava orando para o seu Deus naquele instante. É como a gente se apega, né? Dá um desespero, como foi dito, e a gente vai atrás de Deus. E aí acontece que eles falaram assim: não, deve ter uma razão pela qual estamos sofrendo tudo isso. E eles tiraram na sorte, como diz a palavra. É tipo jogar Joaquim-Pô ou qualquer joguinho de sorte, tirar o palitinho. E saiu Jonas, curiosamente. Estranho, né? Que saiu Jonas. Acontece que começaram a fazer os questionamentos: quem é você? Por que você está aqui? O que está acontecendo? Aí ele falou: olha, eu sou um hebreu, eu sou do povo de Deus e sirvo ao Deus vivo, e estou fugindo dele. Quantas vezes a gente não vive dessa forma?
Eu sei que parece até engraçado, mas quando eu li isso, me deu um susto. Quantas vezes nós temos consciência de que nós estamos fora da vontade de Deus e continuamos assim? Jonas se declarou aqui, no versículo... Onde está aqui o versículo? Só para ter certeza. Porque Jonas sabiam... no versículo 9, ele respondeu, do capítulo 1. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Se nós sabemos que somos servos desse Deus, como é que a gente continua no caminho errado, sabendo que estamos no caminho errado? Jonas sabia do porquê toda aquela tempestade, Jonas sabia do porquê estava tudo tão difícil, e ele decidiu continuar. Ele falou: eu não vou lutar, o Senhor o chamou. Eu não sei se os irmãos enxergam dessa forma, mas em diversas vezes dessa palavra nós vamos ver como Deus encontra maneiras de nos chamar para uma conversa. Alguns irmãos falam: meu Deus, é um desastre, e Deus fala: não, é um chat aberto para conversar com Deus. Aqui, durante a tempestade, a primeira coisa que o capitão disse a Jonas foi: fala com o seu Deus, talvez ele tenha misericórdia de nós. Já pensou se Jonas conversasse com Deus? Como talvez isso mudaria? Mas Jonas decidiu continuar no caminho errado e sabia que estava pondo em risco a vida de outros. Muitas vezes, eu mesmo, os irmãos me veem tocando aqui na frente ou falando aqui na frente com o microfone na mão, e é uma arma muito perigosa, porque se eu sei que estou fora da vontade do Senhor e continuo nela, eu coloco cada um de vocês em perigo. Vocês falam: mas como assim em perigo? Porque a palavra fala. Jesus, ele olha, se eu não me engano é para as crianças, e a palavra fala que ele diz assim: ai daquele que fizer um desses tropeçar. Melhor seria que se matasse, que não tivesse vivido, porque a responsabilidade é grande demais. E um dia o Senhor vai tomar conta da minha vida, vai perguntar o que eu fiz quando eu tive essa oportunidade. Por que eu estava fora do caminho dele quando ele me chamou para falar para todo o povo dele? Como Jonas, por exemplo. Por que eu estava seguindo em outra direção, fora daquilo que Deus tinha planejado, quando ele me chamou para pregar para cada um de vocês? E ele vai tomar conta da vida de vocês. Onde é que você estava quando eu disse para você estar ali falando com tal pessoa? Eu não sei quantas vezes os irmãos já pensaram nisso, mas vocês já pensaram quantas pessoas precisavam da sua palavra no momento em que Deus colocou no seu coração e ficaram sem ela? Quantas vezes, por nossa causa, porque a gente ignorou a Deus, porque a gente fugiu do Senhor, muitas pessoas não tiveram o consolo que deveriam ter, não tiveram o impacto de receber uma palavra que ia contra ela e que mostrava a verdade. Quantas vezes a gente permitiu que pessoas continuassem sofrendo, continuassem no caminho errado, porque nós decidimos ir contra a vontade de Deus conscientemente. Jonas sabia que não estava onde deveria estar, e por isso estava todo mundo sofrendo aqui em desespero, achando que iam morrer. E quando ele falou que ele era o servo do Deus vivo, todo mundo entrou em pânico, porque eles acreditavam que existiam vários deuses, mas pelo que eu estava lendo, eles criam que o Deus mais poderoso era o Deus do mar. E Jonas traz aqui a declaração de que ele é o Deus que fez a terra e o mar. Então o pânico deles foi enorme, sendo que Jonas sabia que estava errado e nem assim decidiu conversar com o Senhor ou mudar o seu caminho. E aí eles perguntaram, seguindo a história: tá, mas o que a gente faz então? Aí ele falou: no versículo 12, ele diz: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Eu não sei se os irmãos entendem o impacto que as nossas decisões causam na vida daqueles que estão próximos a nós. Muitas vezes isso acontece. E esse foi o primeiro impacto que o Senhor me deu quando eu estava lendo essa palavra. Por pensar do quanto eu nego e fujo o Senhor e quantas pessoas sofrem por causa dessa decisão. E talvez por isso eu esteja aqui hoje,
porque a minha luta agora é para não resistir, é para não fugir. Eu não vou mentir, gente, dá uma preocupaçãozinha aqui. Eu tô aqui na frente com um pouquinho de medo, pensando, será que eles estão entendendo? Será que eles estão ouvindo? Será que eles colocaram o nome deles no lugar de Jonas, falando assim, porque é a Manu que negou o Senhor, ou porque é a Lucimar, ou o Abençoir? Será que cada um está colocando o seu nome para olhar? Será que sou eu ignorando a vontade do Senhor? Fugindo da presença de Deus e colocando outros em perigo? Será? Irmãos, é verdade, isso atinge o meu coração com um medo tremendo, talvez. Mas eu sei que o chamado do Senhor é muito maior do que a dificuldade da tarefa. E Jonas aqui sabia, só que ele ignorou. E aí a gente vai vendo que os marinheiros tentaram de tudo para poder fugir dessa alternativa, né? Não vamos matar um homem porque, poxa, aí depois Deus vai culpar a gente. O que eu faço? E aí eles fizeram de tudo e não deu certo. Então no fim eles falaram, olha, que o Senhor tenha misericórdia da gente. E jogaram ele no mar. E foi quando ele foi engolido pelo peixe. E essa parte da história todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Jonas por causa que ele foi engolido por um peixe grande. Mas eu acredito que nem é essa a parte mais importante. Quando ele foi engolido por um peixe grande, ele faz uma grande oração, que é o capítulo 2. E os irmãos podem dizer, olha, ele finalmente falou com o Senhor. Por aí. A oração dele não foi com relação a como ele se sentia, ou porque ele fugia porque ele fugia de Nínive, porque é que ele ignorou o Senhor. Em momento nenhum ele falou nada disso. A oração dele, se os irmãos perceberem, é sobre a situação dele atual, dentro do peixe, nas profundezas, e que ele precisava da liberdade, porque ele desejava viver. Ele fala aqui, no versículo 2, em desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Essa oração é para pedir a salvação do Senhor, para pedir a liberdade ao Senhor. Não foi para conversar sobre o que o Senhor chamou ele, lá no capítulo anterior. E aí a gente vê que depois de uma grande oração, que ele vai falando ao Senhor, ele até no final fala, o que prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Então o Senhor ordenou para que o peixe cuspisse ele. E aí ele estava em terra firme, né? E esse foi o capítulo 2, foi uma oração que Jonas dedicou ao Senhor pedindo a liberdade, pedindo salvação e socorro de Deus. Quantas vezes a gente não faz isso? Pensa só, a situação de Jonas atual. Jonas fugiu, ignorou a Deus e bateu o pé em todos os instantes, até o momento em que Deus colocou ele num lugar sem saída. Você vai conversar comigo. Ele não tinha como sair da boca do peixe, e o que ele fez foi pedir socorro. Me tira daqui. Quantas vezes o Senhor nos coloca numa situação dessa? Quantas vezes os irmãos, quantas vezes o Lucas esteve dentro da boca de um peixe? Ou o Antônio, ou o Sebastião? E percebam que eu não estou falando literalmente de um peixe, mas irmãos, é o que o Senhor faz. Quando Jonas ignorou ele da primeira vez, quando ele falou, vai para Nínive, e Jonas simplesmente ignorou, fugiu e tentou ir para Tarsis, o Senhor colocou uma tempestade. Você vai falar comigo. E quando Jonas decidiu não falar, ainda assim, me joga no mar, eu prefiro morrer do que falar com Deus, o Senhor fez um peixe engolir ele. Você vai falar comigo. Eu quero falar com você, eu estou te chamando para falar com você. E Jonas, em partes, falou com o Senhor. Não do que deveria, mas falou. E o Senhor libertou ele. E aí a gente vê que no capítulo 3, assim que ele foi cuspido pelo peixe, e no capítulo 3, versículo 1, ele fala, a palavra do Senhor veio pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Mesmo Jonas sendo liberto do peixe, ele não ia, mas o Senhor mandou ele de novo. Está vendo como a gente é chato? Teimoso, rebelde, o servo rebelde, enquanto Deus é o professor. Ele encontra diversas formas para ensinar, enquanto nós encontramos diversas formas para fugir, para ignorar,
para negar, para tudo, menos responder. E aí aqui, depois que a segunda vez o Senhor mandou, Jonas já ficou ligado. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Ele não tinha mais escolha, ele sabia que se ele fugisse de novo ia acontecer a mesma coisa, ou de formas diferentes, mas o intuito era o mesmo. E aí Jonas foi, e por 3 dias ele pregou para a cidade. E aí a palavra fala que no versículo 6, ele diz o seguinte, no versículo 3 do capítulo, no capítulo 3, versículo 6, desculpa a confusão. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Quando Nínive recebeu a palavra que o Senhor tinha dado a ela entendeu na hora e falou assim: a gente precisa mudar, senão é o nosso fim. A gente precisa mudar, senão é o nosso fim. E Nínive mudou. Esse decreto chegou a todo mundo e todos vestiram pano de saco como forma de humilhação naquela época, né? Como forma de reconhecer a pobreza do ser humano, a fraqueza do ser humano. E aí eles oraram, pedindo misericórdia ao Senhor. E a palavra fala no versículo 10: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Só um adendo que muitas vezes a tradução da nossa Bíblia ela é falha. Deus não é um homem para se arrepender. Afinal, quem já conhece todo o futuro não consegue se arrepender, né? Então o Senhor já tinha em seu plano: se eles se arrependerem e mudarem seus caminhos, eu vou deixar a minha ameaça de lado. Já era em seu plano. E aí começa o capítulo 4, irmãos, quando Jonas fica extremamente descontente com essa situação. E aí os irmãos falam: por que será que ele está tão irritado? Porque Jonas era do povo de Deus. Ele pertencia ao povo de Deus e ele acreditava numa coisa. Era algo que eu estava lendo, porque eu conversei muito sobre esse capítulo com a minha mãe, sobre por que ele ficou tão irritado e como deu certo. Pensa só, se Jeremias tivesse passado por isso, como a vida dele não seria tranquila? Ele passou décadas falando para povos que não iam ouvir, para pessoas que iam ignorar ele, para a família dele que ia se voltar contra ele, e o Senhor trouxe essa palavra para ele, e mesmo assim ele pregou. Jonas pregou 3 dias para Nínive, e toda a cidade se converteu, e ele ficou irritado. É muito estranho, não? Quando a gente faz a vontade de Deus e isso nos irrita. É um servo rebelde, que não entende quais são os planos do Senhor, e por trás disso tudo tem um plano, irmãos. No finalzinho eu vou trazer. Mas aqui a gente vê que ele ficou super irritado, super furioso com essa situação. E aí ele desabafa tudo com Deus. E muitas vezes nós temos esse momento em que a gente fala talvez coisas que não devíamos. Vocês já passaram por isso? Falar coisas que você não diria para uma pessoa. Você não chega em um amigo e fala tudo isso que Jonas fez, por exemplo. Mas Jonas falou para Deus. E muitas vezes nós temos esse momento. Eu vou falar para Deus tudo o que eu estou sentindo, independente do que seja, independente do quão rude eu pareça, eu vou falar. E essa é uma oração válida, que na verdade, às vezes é uma das nossas orações mais verdadeiras, mais do fundo do coração, porque mesmo que não deveria ser dita, ela verdadeiramente é verdade no nosso coração. Lá no fundo, ela tem razão. E aí aqui ele fala que eu sei que é por isso que eu fugi para Tarsis. No versículo 2 ele fala: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora tira minha vida, eu imploro.
porque para mim é melhor morrer do que viver. É estranha essa oração, porque da mesma forma que ele mostra ao Senhor a sua indignação, ele louva o Senhor. Tu és Deus, como ele diz aqui, misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Jonas estava mostrando aqui não só quem Deus era, mas quem ele era. Ele não era, talvez, misericordioso, porque lá na frente diz que depois disso ele foi e se assentou longe da cidade para poder ver o que ia acontecer com ela. Ele estava esperando que ela fosse destruída. Ele não esperava misericórdia, ele esperava punição para aquela cidade. Compassivo, ele não tinha compaixão de Nínive. Ele não via Nínive como sendo um ser humano, vamos dizer assim, um grupo de seres humanos que erraram e mereciam mudança, né? Mereciam a oportunidade. Muito paciente. Será que Jonas era paciente, irmãos? Eu acho que não. Cheio de amor e que promete castigar e depois se arrepende. Muitas vezes a gente não reconhece isso, e se reconhece da boca para fora. A gente não fala o quão irritáveis nós somos, não falamos o quão mesquinhos, ignorantes nós somos, egoístas principalmente. Isso machuca a gente, entristece a gente. Então, essa é uma interpretação minha, talvez fosse melhor louvar ao Senhor pelas características que faltam em nós, para Ele, do que dizer para Ele quem nós somos. Por isso que Jonas aqui, ao invés de falar, olha, eu não quero que eles vivam, eu quero que eles sofram por tudo que eles já fizeram com Israel, eu quero que eles sejam punidos pela forma como eles têm vivido, não que eles encontrem salvação e perdão. Essa é uma oração que Jonas não devia fazer. Qualquer um de nós ia falar, nossa, que egoísta, que mal, que ruim, mas muitas vezes é a oração que existe no nosso coração, e que a gente se engana, falando, não sou eu, não é isso que está passando por mim, não é isso que está no meu coração. O que a gente fala é diferente do que está no nosso coração. O que estava no coração de Jonas é exatamente isso. E o que ele falou? Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Muitas vezes, quando o Senhor também nos dá a oportunidade, nós tentamos enganar a Ele e nos enganamos sobre quem somos, sobre o que sentimos. Quando Deus nos chama para conversar, Ele quer saber quem nós somos, o que tem aqui dentro, o que nos falta, o que precisamos e o que estamos sentindo. E nós fugimos, como Ele fez agora, de novo. O Senhor, no versículo 4, diz, você tem alguma razão para essa fúria? Deus fez uma pergunta para ele. Os irmãos dizem, mas ele já explicou. Ele fez aquela oração, no versículo 2, grandona, falando da ira dele e tudo mais, mas ele não disse o porquê ele estava irritado. Ele escondeu aquilo. Ele louvou o Senhor e disse, eu quero morrer. E Deus vai e pergunta para ele, você tem alguma razão para essa fúria? Por que é que você está tão irritado? Você não fala comigo. E Jonas faz o quê? No versículo seguinte ele diz, Jonas saiu e sentou-se num outro lugar, a leste da cidade. Novamente ele fugiu. Novamente Deus fala com ele e ele vai embora. Novamente Deus dá a oportunidade e ele foge. Novamente o Pedro ouve a voz do Senhor e ignora. E aí diz que ele fez um abrigo para poder ter um pouco de sombra e o Senhor criou uma grande planta que pudesse dar uma sombra ainda maior para ele, e isso deixou ele tão feliz. Olha só, se não é uma lição, talvez eu não devesse falar do capítulo inteiro porque tem muita lição aqui dentro, muita coisa, mas só essa partezinha já é uma grande lição. Jonas merecia aquela sombra toda? A gente pode olhar e julgar, Jonas não merecia, ele era egoísta, ele queria que todo mundo sofresse, então ele devia sofrer também. Deus vai e cria uma grande planta, para que ele não sofresse com o calor. Olha como o Senhor ensina ao servo rebelde, como ele deve agir, como ele deve se portar, como é o grande amor e a paciência do Senhor. Mesmo resistindo tantas vezes, o Senhor continua abençoando a vida de Jonas. Abençoou com Nínive, que ouviu e mudou. Abençoou com
a vida dos marinheiros que foi poupada, mesmo que eles estivessem no erro. Abençoou com a planta que permitiu com que ele fosse livre do calor. E isso diz que deixou Jonas muito alegre. E em seguida a planta morre durante a madrugada e o sol é muito quente a ponto de Jonas decidir: eu quero morrer. E aí Deus vem e fala de novo com Jonas. Mas Deus disse a Jonas no versículo 9: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Novamente Deus chama Jonas para conversar. E finalmente no final do versículo 9 diz: respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. E então o Senhor mostra qual era a lição dele, qual era o plano dele. Irmãos, a maior parte desse capítulo a gente fala é para questão de salvar Nínive, é para a questão de libertar um povo que estava no caminho errado, era para mostrar o juízo do Senhor e a misericórdia. Esse livro, ele trata mais sobre Jonas do que sobre Nínive. É como se Jonas e Nínive fossem iguais. Claro, Nínive era um povo gentil, que não fazia a vontade do Senhor, que fugia. Jonas era de um povo da vontade do Senhor. Ele era hebreu, ele era um servo do Senhor, como ele mesmo disse, adorador do Deus vivo. Mas eles eram iguais. Ambos viviam em caminhos ruins. Só que um ouviu assim que o Senhor falou e mudou toda a sua atitude. Mesmo sendo uma cidade enorme, que precisa de 3 dias para ser percorrida, toda a cidade se arrependeu. Enquanto Jonas levou tanto tempo para entender a lição do Senhor. Não foi sobre Nínive essa palavra toda. Foi sobre Jonas. Foi sobre nós. Eu anotei aqui algumas coisas que eu achei muito profundo e interessante. Aqui eu coloquei, olha, com relação à planta que o Senhor faz com que cresça e alegra o coração de Jonas, mesmo não merecendo, sendo rebelde e ignorando o Senhor, desobedecendo a Ele e não aprendendo a lição, o Senhor estende sua graça e traz conforto a Jonas. Mesmo numa luta tão tremenda contra a vontade do Senhor, o Jonas, ou o Pedro, ou a Conceição, ainda recebe a graça dele, ainda é cuidado por Deus, ainda recebe a paciência do Senhor, que espera pacientemente até quando nós estamos prontos para aprender a lição. Irmãos, durante a palavra, eu fui mostrando, eu espero, o quanto muitas vezes nós ignoramos ao Senhor, por um período muito maior do que a gente acha. Quem olha essa palavra pensa: nossa, Jonas ignorou o Senhor uma vez aqui no primeiro capítulo, mas a gente vai vendo que ele ignorou durante todo o livro de Jonas, até o final, quando ele finalmente respondeu. Muitas vezes o Senhor coloca nas nossas vidas dificuldades, tribulações, e a gente fala: mas por que isso está acontecendo? O que está havendo? E é só o Senhor nos chamando para conversar. Pensando muito na situação, por exemplo, de pessoas que foram acamadas por uma doença, ou como no caso da minha mãe, que quebrou a perna e ficou de cama. O que seria isso, se não Deus chamando para conversar, ensinando algo? E nós olhamos e falamos: que tragédia, que coisa horrível, que Deus me livre disso, quando o Senhor quer o nosso melhor. Mas a gente não ouve, a gente foge, ignora, a gente luta persistentemente. Então Ele nos traz uma tempestade, então Ele nos traz um peixe grande, então Ele nos traz uma cidade inteira que se arrepende e uma planta que nos alegra, mas depois morre, para que a gente finalmente fale alguma coisa, porque Deus nos chama para conversar e a gente ignora. Irmãos, o desejo de Jonas era ver a destruição de Nínive, mas Deus não tem prazer na morte de ninguém, não tem prazer na morte dos ímpios, na morte daqueles que não o conhecem. Diferente, Ele tem o prazer na conversão dessas pessoas. Jonas deseja o caminho do juízo e da diferenciação. Eu sou o teu povo, eles não são. Eu mereço a tua misericórdia, eles não. Enquanto Deus escolhe o caminho do amor e do perdão.
é a escolha da revolução do amor e do perdão. Lembra do rap do CVV? Eu pensei muito porque é uma escolha. Jonas fez a escolha errada. Ele escolheu o juízo, ele escolheu a punição e a maldade. Ele escolheu que Deus castigasse aqueles que não serviam a ele e desse graça àqueles que serviam. Enquanto Deus escolheu uma revolução totalmente diferente, que traz o amor e o perdão a todos, independente. Todos que ouvem e se arrependem. E aqui, além disso, quando Jonas recebeu o perdão, ele orou durante o capítulo 2 inteiro, pedindo ao Senhor a salvação. Tira-me desse sepulcro, tira-me desse mal em que eu estou nesse instante. E o Senhor o cuspiu. O Senhor cuspiu o peixe. O Senhor disse para o peixe cuspir ele. E ele foi liberto. Isso trouxe alegria ao coração dele. O Senhor deu a planta, isso trouxe alegria ao coração dele. Mas quando foi Nínive quem foi salva, quem foi perdoada, isso trouxe revolta ao coração dele. E ele queria morrer por imaginar de que ele seria igual a Nínive. Será que nós somos diferentes? Será que você se acha diferente? Hoje, você que está assistindo, você que está ouvindo, será que você olha para si mesmo e fala, eu mereço a graça de Deus e outros não merecem? Será que a punição do Senhor se aplica a outros e não a nós? Será que a gente olha para nós mesmos e falamos, eu sou o povo de Deus, eu deveria ser tratado diferente? Será? Será que a gente olha para aquele que está perdido, para aquele que sofre, ou para aquele que nos faz sofrer, para o nosso acusador, para aquele que está do outro lado da cerca, e a gente fala, merece a morte, esse vai para o inferno? Quantas igrejas vivem dessa forma? Ou você faz isso ou você vai para o inferno. Ou você vive dessa forma ou você vai para o inferno. Quantos de nós vivemos achando que somos melhores, diferentes? Muitas vezes eu tive uma conversa com uma amiga que ela acabou deixando a igreja, porque quando ela entrou, ela assim, passou muito tempo fazendo da forma como eles viviam e tudo mais, só que em um determinado momento, ela fez algo que não agradou a igreja, e a igreja foi afastando ela, afastando e afastando, até o momento que ela não quis mais estar ali, porque já não era um lugar bom. A gente se esquece de que a igreja é um lugar para pecadores. É um lugar onde todos nós, pessoas que erram, que falham, que odeiam, que agem com maldade e que somos pecadores, merecedores da morte e do juízo, se reúnem para pedir a misericórdia de Deus e conhecer um Deus que nós não merecíamos conhecer. Ouvir da palavra do Senhor como agora, que nós não deveríamos ouvir. Ser chamado a atenção do Senhor, porque ignoramos a Ele, um Deus perfeito e maravilhoso, que nos chama todos os dias para conversar e que nós ignoramos continuamente, como se fôssemos melhores ou diferentes. Essa palavra vem para nós, principalmente igreja, que se acha no dever de julgar quem deve ou não receber o perdão e o amor do Senhor, que se acha no poder de agir arbitrariamente. Eu vou tirar a tua pessoa da igreja porque ela não faz isso, ou porque ela tem pecado demais, ou porque é muito ruim para a nossa imagem. Isso é para a nossa igreja e para a vida de cada um de nós, principalmente da minha que estou aqui na frente, principalmente para a de vocês que estão me ouvindo, porque isso é responsabilidade. A mensagem do Senhor é: vocês ouviram a minha palavra, o que vocês vão fazer? Porque quando eu perguntar, vocês não vão poder dizer que não ouviram. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a voz dele e responder, como Jonas ignorou ele todo o tempo, até que no último capítulo, quase no último versículo, ele falou: sim, eu tenho motivo para minha revolta. Quando ele decidiu finalmente conversar com o Senhor. E aí, para terminar isso, durante todo o livro, a lição do Senhor não foi só para Nínive, mas principalmente para Jonas. Só que enquanto ele resistiu, fugiu e ignorou a palavra de Deus, o Senhor não mostrou a sua lição. Ele escondeu dele e colocou dificuldades sobre a vida dele. Guiou ele até situações difíceis para que pudessem conversar. Quando finalmente Jonas se dispôs para conversar, o Senhor finalmente revelou qual era o seu plano. Era mostrar amor e perdão a todos,
não somente ao seu povo ou àqueles que merecem esse amor. E além disso, todos, ele veio mostrar também que todos devem ter uma chance, uma oportunidade de reconhecer os seus erros e poder fazer uma escolha, seguir ou não o caminho, a verdade e a vida, seguir ou não essa revolução do amor e do perdão. O rap do CVV, a principal parte dele, acredito eu, é que é uma escolha. Você escolhe viver essa revolução de amar incondicionalmente, de perdoar incondicionalmente, de viver conforme o caminho, a verdade, para poder encontrar a vida em algum instante. Mas é uma escolha. E o Senhor veio mostrar nesse livro que todos merecem essa escolha, todos merecem essa oportunidade, todos merecem o amor, merecem não, né? Mas que Ele estende a todos a sua graça, o seu amor e o seu perdão. Nenhum de nós realmente é merecedor. Nenhum de nós aqui é diferente de quem está lá fora ou de quem não veio. A diferença é que nós fizemos uma escolha hoje. A escolha de ouvir o que o Senhor tem a dizer. E hoje o Senhor diz: vocês não merecem, mas eu estendo a minha graça. Vocês não merecem, mas eu estendo a minha revolução do amor e do perdão, para que vocês possam ter uma escolha. Como vocês vão agir depois de ouvir essa palavra? Viver como Jonas, ignorando o Senhor, fugindo da vontade dEle? Ou simplesmente fazer uma escolha diferente? Acho que uma das principais lições de hoje é de que nós temos escolha. A gente vive sempre no automático, sempre com obrigações. O nosso dia é tão cheio de obrigações que a gente se esquece de que o Senhor nos deu a oportunidade de escolher, fazer ou não, seguir ou não a Cristo. Não é como se fosse uma obrigação, é como se fosse uma escolha. E se você escolher sim, isso exige um compromisso, uma mudança de atitude, como Nínive teve. Quando eles escolheram sim a mudança, quando eles escolheram o arrependimento, eles mudaram. Eles não viviam mais da forma como eles estavam vivendo, e por isso o Senhor os perdoou. E o Senhor hoje diz isso, com o final que Ele diz: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém? Amém. Essa foi a palavra do Senhor. Eu espero que os irmãos tenham ouvido, tenham prestado atenção e tenham se colocado no lugar de Jonas, para entender como muitas vezes nós agimos. Tenham olhado e feito o que Paulo diz, que é a autoanálise, né? Para poder entender como eu tenho agido quando o Senhor fala comigo. Eu ignoro Ele, eu fujo dEle, eu sei que estou no caminho errado e continuo. Será que é essa a minha vida? É isso que eu sou? Alguém que ouve a voz do Senhor e ignora? O adorador do Deus vivo que foge? Então, que a palavra do Senhor continue no coração de vocês, e em nome de Jesus que ela arda, até que vocês se derramem de uma vez, até que não reste mais defesas, para que vocês conversem com Deus. E eu oro para que o arrependimento alcance cada um dos nossos corações. A graça do Senhor nos motive a mudar, a sermos diferentes e a termos uma nova ação. Amém? Irmão Sebastião, o senhor poderia vir aqui fazer oração de encerramento? Precisa, né? É uma boa. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Que bênção, né? Graças a Deus. O irmão trouxe a palavra importantíssima, a qual aprendemos muito de Jonas, o que não devemos fazer. O juízo dos homens é a justiça de Deus. Deus tem sua justiça para nós. Enquanto João queria o juízo, assim todos nós também falamos isso hoje. Queremos justiça, mas não, queremos apenas juízo. Mas Deus quer amor, né? Vossos caminhos não são os meus caminhos. Vossos caminhos não são os meus caminhos. Completou com a palavra do irmão. O caminho de Deus não são o nosso caminho, nem os nossos pensamentos. Por isso vamos orar.
Porque Jesus Cristo também orou, pregou muito, mas o que ele mais fez é orar, e nós não vimos muita oração de Jesus, porque era em particular. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nosso país precisa de oração. Se nós estamos aqui até hoje é porque o Espírito Santo está nos segurando. Gente, o Brasil precisa de oração, a igreja precisa de orarmos. Temos problemas sérios, um terceiro mandato na vida, que nunca aconteceu, tantas coisas não têm acontecido, porque Deus está permitindo, igual permitiu a Joana, ver tudo e acreditar que o Senhor Deus é poderoso para todas as coisas, refazer tudo, igual fez com Nínive. Então nós vamos orar pedindo a Deus misericórdia, misericórdia, 1000 vezes misericórdia, amém? Oremos, amantíssimo Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus santo e criador dos céus e da terra e todas as coisas visíveis e invisíveis, fizeste as tuas obras, Pai. Ninguém pode mudar, Pai, porque só o Senhor mesmo. Deus não arrependeu, apenas mostrou a sua misericórdia, como sempre Ele faz. Oh Deus amado e Deus bendito, esse é o dia altíssimo, Pai, é o dia de nós buscarmos a Ti, Pai. O dia da santidade de Deus, o dia de buscarmos, começamos a semana na Tua presença, Pai, orando como Jesus Cristo orou, muitas e muitas horas, Pai, em particular. Assim nós pedimos também, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus amado e Deus bendito. Seja feita a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas, Pai. Eu peço nessa manhã, Pai, nos leva para o nosso lar e na Tua santos cuidados, por amor do Teu nome, Pai. Cuida do nosso pastor, Pai Santo e Deus amado e Deus bendito. Feliz nação de cujo Deus é o Senhor. Portanto, nós pedimos, Pai, se a nossa casa estiver bem, se a casa do pastor estiver bem, se as nossas casas, também todos nós estaremos bem na igreja, Pai. Se a família brasileira, Pai, estiver bem, Pai, todos nós estivermos bem. Se não estivermos, Pai, é uma cadeia nacional perdida, nosso Deus, nosso Pai. Portanto, eu peço a Tua misericórdia, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que seja feita a Tua vontade, Deus. Que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? E a paz de Cristo esteja com todos nós, amém? Que Deus nos leve para o nosso lar. Não esquecemos de orar pelo nosso pastor todos os dias, gente. Ele precisa de nossas orações. Não esquecemos de orar também pelo nosso governante. Ele precisa de nossas orações, amém? Amém. Agradeço pela oportunidade.